Olá, eu sou o professor Eduardo Navarro e esta é a terceira parte da nossa lição 14 do Método Moderno de Tupi Antigo. Eu convido vocês então a lerem comigo a lição que se intitula Ibirapitanga. Vejam lá. Tia só Ibirapitanga me enga Ixupé. Vamos para dar pau-brasil para eles. Nós temos aqui o verbo meeng no gerúndio. Vamos para dar pau-brasil, certo? É o gerúndio com sentido de finalidade do verbo dar, do verbo meeng. Vejam aí a próxima frase. Erimba epe iepotari. Quando eles chegaram, quando eles aportaram, coir iepotari. Agora mesmo eles chegaram. Oirã carioca cote oresolne oiavo. Dizendo, amanhã, rumo a Carioca, nós iremos. Vejam então aí que nós temos de expressar exatamente, apresentar exatamente a fala do outro que está sendo aqui narrada, certo? Tem de ser realmente o discurso direto. Então, exatamente o que os franceses disseram foi, amanhã, rumo a Carioca, nós iremos. Vejam aqui uma coisa interessante. A palavra carioca é nome de uma aldeia cujo significado é Casa dos Carijós. Quem eram os carijós? Os carijós eram índios que vinham do Paraguai, estavam na costa brasileira e eles estavam em busca do paraíso, conhecido como Iwi, Marã e Ima, a terra sem mal. Pois bem, a aldeia da Carioca, ela estava na Guanabara, bem pertinho do lugar onde Estácio de Sá fundou a vila do Rio de Janeiro, em 1567. Quando a vila cresceu, a vila incorporou a aldeia da Carioca. E o que aconteceu? Aí aconteceu que quem nascia ali passou a ser chamado de carioca, certo? Então, o nome próprio, carioca, Casa dos Carijós, passou a designar quem nasce no Rio de Janeiro. É daí, então, a origem desse nome que expressa a proveniência, a naturalidade do que nasce no Rio de Janeiro. Vejam então a próxima frase. Yandé por abukirire, maíra, kise aruguave, meengi yandé bene. Nós temos aí uma oração, que seria em português uma oração subordinada, Yandé por abukirire, literalmente, após nós trabalharmos, isso está expressando tempo, Agora vamos lá ver a oração principal. Os franceses, facas e espelhos darão para nós. Então vejam, nós usamos no início uma adjunta adverbial de tempo. Parece uma oração, mas na verdade não é, porque nós temos aí um substantivo, após o trabalho de nós, após o nosso trabalho. Os franceses, facas e espelhos darão para nós. Nós usamos o circunstancial. Nós temos uma adjunta adverbial de tempo. Vejam aí embaixo. Coir xeroribi. Agora eu estou contente. A mesma coisa aí, tá bem? Nós usamos um advérbio de tempo e nós vamos ver então o predicado nominal ir para o circunstancial. Xeroribi. Poderia ser também xeroribamo, tá bem?
Vamos então ver a próxima sentença. Kaakote awaguatau. Rumo à mata os índios caminham. Mesma coisa aí, adjunto adverbial de lugar leva o verbo para o circunstancial. Ibirapuitangapotá. Rumo à mata os índios caminham querendo pau-brasil. Coriteim awa aeirarepiaqui. Logo os índios, aquelas árvores vêm. Vejam então aí que nós usamos um adjunto adverbial de tempo, né? Logo, coriteim. Os índios, aquelas árvores, vêm. O verbo ver, como ele é um verbo de conjugação com S, antes do objeto dele nós vamos usar o R. Repiaqui. Certo? O irá ave. Cortam as árvores. Vejam esse verbo ave. O verbo ave, ele é um verbo que só pode ser usado com o objeto incorporado. Tá? O verbo cortar. Ave. Nós não podemos usar esse verbo, então, de outra maneira. Com, por exemplo, pronome incorporado, não. Só com o substantivo incorporado. Então é desse verbo que vem o nome da Serra de Ibiapaba, que fica lá no Nordeste brasileiro. A Serra de Ibiapaba. O que quer dizer Ibiapaba? Lugar de abrir, de romper a terra, certo? Essa serra recebe esse nome por causa dos canhões ou canyons que o rio provoca, fazendo então formar paredes muito empinadas, daí o nome então lugar de romper a terra, lugar de abrir a terra, né? A terra no sentido aí de um vale, né? Muito empinado, que parece que a terra foi cortada ali, entendem? Isso é a chapada então da Ibiapaba, a origem desse nome. Muito bem, vamos então continuar a leitura para terminarmos o nosso texto? Vejam lá. Igarusupupé awa topitamoubi. Dentro do navio, os índios põem deitadas as toras. Dentro dos navios, adjunto adverbial de lugar. Aeriré, maíra, carioca, coti e show. Depois disso, os franceses vão rumo a Carioca. Por que o verbo só aí ficou com a forma em X? Porque está vindo depois de um I, né? I, show. É por isso que ele vai mudar, então ele vai assumir a forma em X e não mais em S, tá? E por que nós usamos o I? Porque o sujeito ficou distante, né? Os franceses, maíra, carioca, coti. Então eu preciso colocar aí um pronome junto do verbo no circunstancial, porque o sujeito maíra ficou lá atrás, por essa razão. Bom, para terminarmos esta lição, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. É muito comum, então, os nomes das árvores, das plantas de origem tupi, terminarem com uva, iva, uba, iba, induba, indiba. Por quê? Porque são formas que se realizaram em português a partir da palavra tupi, iba. Iba em tupi significa pé, árvore, planta. Então é muito comum isso acontecer. Nós vamos ter uma infinidade, centenas de plantas e de árvores que vêm com essa terminação que eu mostrei. Então vejam ali, ó, exemplos: cabreúva, embaúba, maniva, carnaúba, jacareúva, jataíba,
plantas que vocês podem observar aí. Vejam agora outro nome comum de planta no Brasil, é aquele nome que vem com o adjetivo ran. Ran quer dizer pseudo, que parece, falso. Então vejam, por exemplo, araçarana. O que quer dizer araçarana? O falso araçá, que parece araçá, mas não é. A cirana aparece numa palavra bem comum, conhecida, que é taturana. De onde vem taturana? Vem de tatarana, falso fogo, o que parece fogo, mas não é. Tatarana, certo? Vejam mais exemplos. Cajarana, canarana, cupuaçurana, genipaparana. Então são muitas as árvores que têm esse adjetivo urana. Quer dizer, são espécies parecidas, né, às outras, mas só que não são as mesmas espécies. Vejam lá, nós temos também na botânica brasileira muitos nomes de plantas que levam o substantivo ova do tupi. Ova em tupi quer dizer folha. Então, nós vamos encontrar muitas plantas terminadas em oba ou em ova. Vejam lá. Caperiçoba, maniçoba, caroba, andiroba, guabiroba, taioba, certo? Essas plantas, então, são encontradas pelo Brasil afora. Nós vamos encontrar, então, muitos nomes de plantas com essas terminações. Vejam, então, mais um tipo de nome de planta de origem tupi no Brasil. São aqueles nomes que incluem o étimo tupi caá. Vejam lá, então. Caapim, capim, capim. Capim é uma palavra de origem tupi, que leva o étimo caá, certo? Caapomonga, catanduva, caatiguá ou catiguá, capitiu, caapeba, caeté, e daí vai. São muito comuns, então, no Brasil, esses nomes na botânica brasileira. E, finalmente, vejam aquelas palavras que se compõem com sapó ou apó, que são provenientes, então, do étimo tupi apó, que quer dizer raiz, né? Vejam lá. Sapopemba. Uma sapopemba, então, é raiz tabular de uma planta. São raízes assim que se desenvolvem muito fora do solo para sustentar a planta. Uma planta pesada, uma árvore pesada, então pode ter sapopembas para sustentá-la, né? Fora do solo. Outro exemplo, igapó. Igapó na Amazônia é aquela parte da floresta que está sempre inundada. Está sempre dentro d'água. Quer dizer, o que quer dizer igapó? Iapó quer dizer raízes d'água. Raízes d'água. Vejam finalmente, saporema. Saporema quer dizer raiz fedorenta. Outra planta brasileira. Muito bem. Dito isto, ficamos por aqui. E eu peço então agora que vocês façam os exercícios que estão no final da lição 14 e depois de os fazerem, que os confiram com o gabarito que vocês encontram na nossa página na internet www.tupi.fflch.usp.br.
Muito obrigado e até a próxima.